Nós estamos no capítulo 8 do livro Consciência Espírita, que Inácio intitulou Luz Imperecível, fazendo uma análise da citação de Lucas, no capítulo 17 de Lucas, no versículo 22, quando Lucas anotou assim: e disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Então, nessa passagem, Jesus estava conversando com os discípulos, fazendo uma previsão do que nós estaríamos enfrentando nesse exato momento na Terra. O final dos tempos. Não o fim como algo que chega ao término, mas que se dá, onde se é executado uma finalidade. A nossa finalidade na Terra é passarmos pelos processos reencarnatórios e através deles nos auto-iluminarmos. E que a Terra também sofre esse processo de transformação, não é? Porque os planetas também sofrem o processo de elevação, fazendo parte da evolução. Então, Kardec vai trazer para a gente, nas obras básicas, que existem mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regenerados e mundos ditosos. E que os espíritos que estão realizando o seu estágio evolutivo nesses mundos são espíritos que têm a vibração, o pensamento e as ações condizentes com esses locais. Então, às vezes aparece no mundo, nos mundos mais atrasados, espíritos de alta hierarquia que vêm realizar missões nesses planos. E por eles serem espíritos elevados, eles são facilmente reconhecidos, não é? Aparecem de tempos em tempos. Jesus, sendo a luz imperecível do amor, é o expoente maior desses espíritos iluminados que já pisaram o solo da Terra. Mas existem outros, não é? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Francisco de Assis. Porque quando o espírito se é elevado e quando ele realiza boas ações, fica fácil de reconhecer que aquele indivíduo é diferente dos demais, é diferente a forma como ele pensa e age da maior parte dos que vivem em determinados mundos. Então, esse processo de transição planetária anunciado por Jesus, pelos profetas, pelas leis, é o momento que nós estamos passando hoje. E aí Inácio vai trabalhar essa mensagem que ele vai dizer, fazendo uma avaliação desse versículo, explicando o que é que Jesus quis dizer, não é? Quando disse que dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Primeiramente, quando a gente pensa em Filho do Homem, a gente entender o que significa essa expressão Filho do Homem. Então, na época de Jesus, era uma expressão bastante utilizada, uma expressão que o indivíduo usava na primeira pessoa e na terceira pessoa, referindo a si mesmo ou a uma outra pessoa. Então se dizia assim: o Filho do Homem trabalha todos os dias, ou o Filho do Homem trabalhou todos os dias. Se eu falo na primeira pessoa, eu digo: o Filho do Homem trabalha todos os dias. Se eu estou falando de mim, eu trabalho todos os dias. Se eu falo de uma outra pessoa, o Filho do Homem, o fulano, o ciclano. Era uma expressão muito usada. E Jesus, nesse momento, ele está fazendo alusão a ele mesmo, a figura dele como o Cristo. Ele está exaltando ali a sua figura de Messias, de enviado por Deus à Terra para auxiliar as criaturas encarnadas no planeta em seu processo evolutivo. Então Jesus está ressaltando a sua figura de Messias. Então quando ele diz que dias virão em que nós desejaríamos ver
um dos dias de Jesus na terra. E por mais que nós procurássemos, por mais que nós buscássemos a sua presença, nós não conseguiríamos vê-lo, encontrá-lo. E aí Inácio vai trabalhar nessa mensagem, nos chamando a atenção para que nós não nos entreguemos à visão pessimista dessa informação, acreditando que nós estejamos abandonados, entregues à própria sorte, esquecidos do amor de Jesus. Que Jesus se encontra ao nosso lado em todos os momentos. A dificuldade é nossa em conseguirmos vislumbrar, sentir a sua presença, uma vez que nós ainda temos muita dificuldade de edificá-lo no nosso íntimo, nas nossas mínimas expressões, nas nossas atitudes, nos nossos empreendimentos diários. Então a gente ouve falar no mundo uma visão pessimista da criatura vivente no mundo em relação à atual condição do planeta. Então muitos afirmam que o planeta está ao léu, à deriva, como uma navegação, né, em alto mar, em meio à tempestade, à deriva, sossobrando ante as ondas das turbulências, como se Jesus tivesse se ausentado da terra, como se Deus não estivesse percebendo que os bons, aqueles que se consideram bons ou que têm uma visão a respeito do que seja ser bom, estão entregues àqueles que dominam, que são os maus, que são a maior parte dos espíritos encarnados na Terra. Até nós mesmos, espíritas, que temos acesso à informação, às obras, dizendo que está tudo certo, que está tudo no devido lugar, que o processo de transição ele é lento, ele é gradativo, ele é constante, mas ele não se faz abruptamente. Muitas vezes nós nos deixamos vencer pelo pessimismo. Então a gente, vez ou outra, deixa um pensamento escapar assim, nossa, que mundo é esse? Não é? A gente vê uma notícia na televisão e começa a pensar, credo, quem é que vive aqui? Não é? Quem é pai, quem é mãe, tem aquele pensamento assim que dá aquele frio na barriga de pensar nas experiências que os filhos possam vivenciar no mundo do jeito que o mundo está, não é? Nós que somos espíritas. Não é? Imagina aqueles que estão vivendo sem ter um vínculo maior com o Criador, um vínculo maior com as vibrações mais altas da vida, com a espiritualidade, com as verdades eternas. Não é? E o que é a maior parte da humanidade. Que a humanidade ainda não está atenta à necessidade da sua elevação espiritual. Vivenciamos muito ainda o período na Terra como quem está se saciando compulsivamente das delícias do mundo, crentes que a qualquer momento seremos retirados dessas delícias. Então é uma criança que você deixa na loja de doce e fala assim, ó, aproveita, daqui a pouquinho vem te buscar, não é? Então o pensamento hoje no mundo é aquele de, olha, a vida é para ser vivida, é para ser curtida, é para ser aproveitada. Ela é muito curta e aproveitemos enquanto temos saúde. Tipo aquela citação de Jesus no Evangelho, né, daquele que estava farto da sua plantação, da sua produção e diz, agora deita alma, deita e goza, né? Aproveita. E aí Jesus diz, né? Infeliz, não sabes que hoje mesmo será pedida a tua alma. Então a gente vive muito assim no mundo, não é? Entregues às paixões, como quem busca realizações pessoais a todo momento, mas que lá no fundo existe uma voz, que é a voz da consciência, que chama a nossa atenção para que, olha, alertando, uma hora, a qualquer momento, nós seremos chamados a darmos conta daquilo que temos feito da nossa existência. Não é? E aí, como a gente está
mergulhado muitas vezes nesse oceano das paixões, a gente vai inconscientemente se entregando às vibrações de ordem inferior e às ações de ordem inferior. E isso faz com que a vibração na Terra fique pesada, que a vibração na Terra, que é consequência dos nossos pensamentos, da soma dos nossos pensamentos individuais, façam com que a violência esteja por todos os lados, a falta de perdão, a falta de comunhão entre os povos e etc. Mas a gente precisa compreender que o Espírito que está coordenando o processo nosso como espíritos na Terra, encarnados e desencarnados, é o Cristo, é Jesus. O mesmo Jesus da pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quem é o modelo e guia da humanidade, não é? Aquele que Deus ofereceu à humanidade para lhe servir de guia e modelo, quem seria? E os Espíritos respondem, vede Jesus. Esse Jesus, essa luz imperecível do amor, é aquele Espírito que estava junto com Deus no processo de criação do orbe onde nós estamos hoje. Aquele Espírito que, através da sua capacidade co-criadora, juntamente com uma pleiade de espíritos elevados, planejou a Terra, o planeta que hoje nós estamos habitando. A gente consegue imaginar o que é isso? A gente consegue imaginar quando você prepara a casa onde você vai morar, quando você mora numa casa que você vai pintar a casa porque você quer que ela fique com aparência limpa, não é? Vistosa. Quando você coloca um móvel na sua casa que você viu e gostou, comprou, colocou lá, não é? Quando os pais planejam o quarto do filho, aí pinta de tal cor, não é? Compra o berço de tal jeito, o móvel de tal maneira e assim por diante. Agora imagina o que é um ser que vai planejar a essência do planeta para que os espíritos que um dia o habitem encontrem nele todos os recursos que eles precisam para a sua elevação espiritual. Então imaginemos só, de uma simples pedra, o cascalho, que é corriqueiro a gente encontrar no mundo, a beleza de uma flor, o perfume de uma flor, o cheiro da brisa do mar, a densidade da água salgada, a densidade da água doce, a água que vai servir para saciar a nossa sede. Então imaginemos o que é um espírito dessa elevação espiritual, dessa grandeza, manipular o fluido cósmico universal, para que esse fluido cósmico universal dê forma a tudo que a gente vê hoje que está na Terra. Então tudo que a gente está vendo ao nosso redor se origina do fluido cósmico universal, que um dia foi trabalhado pelo pensamento de Jesus. E que esse pensamento de Jesus foi edificado em função da nossa elevação espiritual. Então Emmanuel vai dizer que os planetas onde Jesus fez o seu processo evolutivo já viraram poeira cósmica. Então, a ciência diz que um planeta, não é? Quantos bilhões de anos um planeta perdura até que ele deixa de existir? Então, imaginemos há quantos bilhões de anos os planetas onde Jesus fez a sua transformação, a sua elevação espiritual, que já não existem mais, a distância abismal que nos separa desse ser iluminado e a grandeza desse ser e o quanto ele nos ama, nos propiciando, nos dando a cada dia, a cada instante, a oportunidade de que nós nos realizemos espiritualmente. Então, o desejo central de Jesus é a nossa felicidade pessoal, é o nosso crescimento íntimo. Ele nos ama demais, não ama, gente? Não é pouco amor.
Então esse espírito não pode ser um espírito que está vendo as coisas acontecerem no mundo e está simplesmente assistindo, não é, de camarote, sem se importar com as dores, com as aflições e com os sofrimentos daqueles que estão experienciando a vida material no plano terrestre. Então a gente precisa compreender que essa mão que nos guia é amorosa por excelência. É uma mão que nos ampara os caminhos por muito nos amar. A nossa dificuldade é nos sentirmos amados por Jesus. Porque não há o que nós possamos fazer que vá mudar aquilo que Jesus sente por cada um de nós. Jesus nos conhece e nos chama pelo nome. Jesus conhece cada um de nós particularmente. Então há uma teoria de que nós, espíritos encarnados e desencarnados na Terra, fomos os princípios inteligentes que trilhamos as experiências no corpo físico de Jesus, enquanto Jesus estava em seu processo evolutivo. Sabe o nosso corpo? Existem trilhões de células. Essas células são princípios inteligentes em processo evolutivo, tanto quanto nós mesmos. Nós crescemos espiritualmente porque somos criados simples e ignorantes. Simples em questão da complexidade. À medida que nós vamos crescendo, evoluindo espiritualmente, nós ganhamos em complexidade. Então existem princípios inteligentes que são unicelulares, não é assim? Existem princípios inteligentes que não têm células. Nosso corpo físico tem trilhões de células. Então, quando a gente desencarna, quando tem a morte do corpo físico, os princípios inteligentes que estão fazendo a evolução espiritual no nosso corpo físico continuarão a sua caminhada evolutiva. Então, do átomo ao arcanjo. Então é bonito nós pensarmos que a nossa proximidade com Jesus se dá através dessa situação que nos faz sentirmos como parte integrantes dele, porque já tivemos contato com ele de alguma forma. Então esse Espírito que tanto nos ama precisa que nós nos sintamos amados por ele, para que ele possa nos oferecer aquilo que ele pode nos ofertar. Porque se nós temos dificuldades de conseguir sentir, aproximar desse amor de Jesus, maiores serão os obstáculos que nos apartarão dele. Maiores serão os recursos que ele terá que disponibilizar para nos fazer sentir a sua presença. Então sabe quando a gente está muito chateado, que a gente não quer contato com ninguém, você quer ficar quieto no seu canto, que nada está bom, que a gente está nervoso. Aí chega uma pessoa amiga, pode ser alguém que você conhece, que tem uma proximidade com você, uma mãe, um pai, alguém te liga, você não está muito afim de conversar, você olha, o telefone toca, é alguém querendo conversar com você, você olha e fala assim, não estou afim de conversar, não vou nem atender. Então você não conseguiu sentir o amor daquela pessoa que se preocupou com você e buscou a sua companhia de alguma forma e quis te oferecer algo porque você não estava receptivo. Da mesma forma acontece conosco em relação a Jesus. Então todas as vezes que nós estamos endurecidos, desequilibrados, com a nossa visão espiritual obnubilada, nós temos dificuldade de sentir a presença de Jesus. E aí Inácio vai falar para a gente que é exatamente isso que Jesus quis dizer quando disse que dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Não que ele estivesse ausente da terra, não que ele estivesse longe
da nossa necessidade primeira, que é a sua companhia. Porque sem Jesus, a gente não consegue seguir adiante no nosso processo evolutivo. Jesus tem pelejado com a humanidade há milhares de anos, nos enviando inúmeros orientadores que nos guiam ao caminho do bem, para que nós nos permitíssemos sermos guiados através da orientação que Ele nos oferece. Então Jesus é o caminho que conduz à verdade e à vida. Somente através dele é que nós podemos alcançar a nossa elevação espiritual, efetivar a nossa elevação espiritual. E aí Inácio inicia a mensagem dizendo assim, olha, dias de iniquidade sucedem-se no mundo. Se nós formos parar para pensar, para avaliar a forma como a humanidade se porta, as notícias estampadas nas revistas, nos jornais, aquilo que a gente vê na televisão, o que ouve através do rádio, ou que a gente vê na internet, existem mais notícias negativas ou positivas? O que vocês acham? A gente visualiza no mundo mais coisas boas ou coisas ruins? Coisas ruins? Depende do dia, né? E aí isso é muito sério. Quando a gente pensa que Jesus diz, olha, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Isso é muito sério. Porque a nossa mente, o nosso pensamento, muitas vezes, ele se cristaliza no mal. Nós estamos tão habituados a estarmos em contato com o que é negativo, que a gente esqueceu de procurar o que é positivo. Embora vivenciemos a nossa experiência reencarnatória nesse momento em um plano de provas e de expiações, onde o mal sobrepõe o bem, porque ninguém está dizendo o contrário, que o bem esteja em maior grau do que o mal no planeta Terra, não é? A gente sabe que o mal domina, não é isso. Só que a nossa mente está tão acostumada a se afinar com as energias negativas que a gente esquece de visualizar o que há de bom ao nosso redor. A gente consegue sentir o que a pessoa que convive conosco mais diretamente tem de bom? Ou a gente só fixa, só focaliza no que ela tem de negativo? A gente tem tido o hábito de buscar coisas positivas nas pessoas, nas circunstâncias que a gente vive, no ambiente, nos ambientes em que nós nos encontramos inseridos? Ou a gente já acha que está tudo ruim mesmo, não é? Que está tudo difícil? Qual é que tem sido o nosso comportamento? Aí é algo que a gente precisa individualmente avaliar, cada um de nós se avaliar a si mesmo, para ver com qual tipo e com qual maior frequência de ação nós estamos nos afinando. Porque, sabe aquela historinha do lençol branco e da manchinha preta? Que o lençol branco está na sua mente, mas você só consegue enxergar aquela manchinha branca, a manchinha preta. Você pergunta, o que tem ali? Ah, tem uma manchinha preta num lençol branco. A gente nunca fala, né? Tem um lençol branco com uma manchinha preta. Então, muitas vezes as pessoas que convivem conosco, elas são pessoas que fazem por nós 99,99% das coisas. No dia que 0,1% ela deixa de fazer, ela já não presta mais pra gente. Não é assim? A nossa vida a gente vai passando enquanto estiver tudo correndo bem. Se a gente tem família, tem casa, tem emprego, tem carro, tem gasolina para pôr no carro, tem comida, tá, a vida é uma maravilha, não é? Adoeceu, acabou. Aí você começa a olhar para o alto, peraí, mas comigo não, né? Eu tenho visto isso por toda parte, mas comigo não, aqui não. Joga isso para o outro lado. Então é a nossa dificuldade de visualizar e de encarar algumas adversidades
ao longo das nossas experiências e entendê-las não como algo negativo, mas como algo que nos impele a novas conquistas, a novos caminhos. Porque quando está tudo tranquilo demais, a nossa tendência é estagnarmos espiritualmente. Se a vida não vem nos dar um chacoalhão, a gente costuma estagnar espiritualmente, estacionar espiritualmente. Se a gente for parar para reparar, o mundo tem bastante coisa boa. E o processo de regeneração, ele já se iniciou. Então, sabe quando você está no outono e do outono vai passar para o inverno? O inverno não chega assim, ó, puf, não é? Ele vem nos últimos dias do verão, durante o período do outono ele vai terminando, o outono vai terminando, o inverno vai chegando aos pouquinhos, não é? De repente é inverno, o vento começa a ficar mais frio, a temperatura cai, é igual uma noite que se finda e um dia que se inicia. O sol vai nascendo aos pouquinhos, não é? O período de transição planetária também se dá dessa forma. Muitas vezes a gente não percebe, mas já está ocorrendo. De vez em quando a gente tem acesso a alguma coisa boa na televisão, não é? De vez em quando passa alguma coisa boa na televisão. E aí a gente vê uma comunidade que vive de determinada maneira. A gente vê lá que é uma comunidade fechada, não é? Onde as pessoas se preocupam com a convivência social umas com as outras, que se ajudam umas às outras, não é? Que existe escola que funciona. Isso no Brasil, país de terceiro mundo, não é? Que a gente acha que não existe. De vez em quando a gente... Oi? Isso. Outro dia a gente foi lá em Sete Lagoas, a gente foi fazer isso tudo, aí chegamos lá na cidade, Sete Lagoas, Minas Gerais. Chegamos lá na cidade, aí a gente começou a ver um canteirinho de couve, aí passou um pouquinho, tinha mais um canteiro de couve, a gente foi indo. Aí a gente estava indo e o canteirinho de couve não acabava mais não. Aí tinha couve, tinha um monte de verdura de folha, tinha mandioca, tinha um monte de coisa. Eu falei assim, gente, mas o que é isso? Isso tinha a pista de um lado, pista do outro, era mão dupla e um canteiro central no meio das pistas. O canteiro, a horta, era feita no canteiro central. E a gente andou mais de 1 quilômetro e aquilo não acabava. Eu pensei assim, não é possível, olha pra você ver como é que a gente é pessimista, né? Nosso pensamento está ligado ao negativo. Eu pensei assim, não é possível que isso é uma horta comunitária em Sete Lagoas. Aí quando a gente chegou no final dela, tinha uma placa enorme, horta comunitária. Percebe? Não é? E era muita coisa. Vocês entendem o que é ter uma horta comunitária em uma cidade? Vocês entendem a grandeza disso? Um projeto que as pessoas vão lá, elas mesmas plantam, elas cuidam, elas colhem. Para plantar tem que ter união, não é? Um vai mexer de um jeito, outro vai mexer do outro. Aí, não, tudo bem, mexe aí do seu jeito, vou mexer aqui, a gente se dá bem, o importante é plantar. O que é isso se não um processo de regeneração planetária? Não é? E a gente não dá valor. Aberto. Qualquer um chegava lá e pegava. Era couve, era alface, era tudo quanto é tipo de coisa. E aí o que acontece? A gente vê, por exemplo, hoje em dia, já existe uma preocupação com a alimentação do ser humano. Então existem empresas que não compram determinados produtos de determinados agricultores ou de determinados produtores da carne, por exemplo. Existem países que já não compram carne que vem de países onde determinadas doenças acontecem e que naquele animal é utilizado um tipo de vermífugo, né? Ou de veneno, né? Para tratar aquela doença. Não é? A gente vê a agricultura, não é? Que é natural, que não usa agrotóxico, não é? Que as pessoas plantam e que tem um preço diferenciado. Isso já é agricultura orgânica. Isso já é um processo de regeneração, não é? Sim, não é? Exatamente.
Uhum. As pessoas passaram a pensar mais em economizar água, criar propostas para reciclar energia, gerar formas alternativas de energia que não seja petróleo. Então, assim, Sim, tudo isso eu acho que já faz parte mesmo desse verdade. processo de mudança, de diminuir o consumismo. Né? A gente ficou Exatamente. mais atento. Antes eu podia lavar a porta da sua casa com água, jogar, desperdiçar, tomar um banho de 2 horas. Hoje a sua consciência já não te deixa mais fazer esse tipo de coisa. Verdade. Queria te perguntar uma coisa que é o seguinte. Às vezes a gente escuta por aí comentários do tipo que muitas pessoas estão aqui numa encarnação que é teste. Se passar, bem, se não passar, já está sendo retirado do planeta e levado para mundos primitivos. Você acha que a gente já está vivendo isso? Assim, tem alguma indicação de que já está sendo dessa maneira? Por exemplo, essa encarnação nossa aqui presente já é o nosso teste. Assim, olha, você está no teste, e agora você decide para onde você vai. Ou vai andar com o planeta de uma outra forma, ou você vai realmente ser retirada compulsoriamente para outro lugar. Você acha que isso procede? A espiritualidade vem trazendo essa informação para a gente, né? Ao longo de inúmeras obras, de inúmeros médios, de inúmeras comunicações, afirmando que sim, que é exatamente o que tem acontecido. Né? Que o processo de transição se dá dessa forma. Então, quem faz o ambiente do nosso lar somos nós, não é? Quem mora no lar. Quem faz o ambiente da Terra são os espíritos que estão trilhando o seu processo evolutivo nela, habitando essa Terra. Então, se não há uma mudança da forma de pensar, aqueles que não se enquadram mais à nova realidade que a Terra demanda, serão convidados e transportados para outros mundos com mais condizentes com a sua forma de pensar. Assim como ocorreu com os capelinos, que vieram de Capela para cá, para a Terra. Talvez muitos de nós sejamos capelinos. Então, Inácio... Você acredita que, por exemplo, as encarnações atuais, né, as pessoas, os espíritos encarnados atualmente, estão assim, meio que já na tábua da beirada, ou é ou não é? Sim. É isso? Lógico que cada um, né, julgado conforme suas próprias obras, né? Então, existe individualmente a condição, os atenuantes, os agravantes para cada um de nós, do bem que a gente deixa de fazer, não é? E do mal que é decorrente desse bem que a gente deixa de fazer. Mas isso em nível coletivo está acontecendo. Então, no prefácio do livro Consciência e Espírito, Inácio diz, olha, após longo período de instrução espiritual, é hora da avaliação que distingue os que se esforçam no bem dos que se recusam a promover a autoiluminação. As ovelhas dos cabritos, os que estão à direita dos que permanecem à esquerda, o trigo do joio. Mas Inácio vai dizer também que aqueles que não se enquadram nessa nova realidade não estão entregues ou serão exilados, abandonados, não é? Serão conduzidos com todo o amor para novas moradas, para outras moradas que sejam mais condizentes com a sua forma de pensar. Então a gente estava dizendo que existe uma preocupação hoje, até mesmo dos consumidores. Então tem pessoas que não compram produtos de determinada empresa porque sabem que aquela empresa desmata, ela não tem uma consciência ecológica, que ela tem trabalho escravo e etc. Isso tudo é processo de regeneração, é sinal de conscientização humana. Só que, infelizmente, nós financiamos os meios de comunicação. E os meios de comunicação, eles transmitem informação para as massas, não é? Então, o que coordena, na verdade, o que faz com que um determinado programa de televisão, que uma determinada notícia seja vinculada, é a audiência que aquela notícia ganha, né? E o quanto aquilo vende. No dia que nós deixarmos de consumirmos essas informações, essas notícias, as notícias boas começarão a sobressair, não é?
Aí reside a nossa responsabilidade individual como espíritos que interferem diretamente nesse processo da Terra. Inácio prossegue. A humanidade, distante do ideal de iluminação que a regenere por completo, caminha a passos lentos na via de seu progresso evolutivo. Devido à perversidade de alguns, muitos são os que se consentem em arrefecer a esperança em um futuro renovado, no qual o amor impere nos corações humanos. Vislumbrando apenas trevas ao seu redor, grande soma dos espíritos encarnados no orbe terrestre afirma-se incapaz de perceber a presença de Jesus a seu lado, asseverando-se impossibilitado de reconhecer-lhe a companhia em meio a tantos sofrimentos e lágrimas. Desse modo, tomado por visão pessimista, o homem clama aos céus a presença do Mestre em sua vida, como se ele houvesse se retirado da terra, entregando-a à própria sorte. Nesse contexto, o capítulo 17, versículo 22 do Evangelho de Lucas ganha expressivo sentido. Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis, de vez que as palavras ditas por Jesus a seus discípulos pronunciaram o momento atual que a humanidade atravessa. Está vendo, gente? Então, na verdade, é a nossa incapacidade de reconhecer Jesus ao nosso lado, porque ele não se encontra edificado na nossa intimidade. Então, o que Inácio disse ali muito claramente, nós nos permitimos ser envolvidos por esse pessimismo, por essa visão equivocada da vida, deixando que a nossa esperança em dias melhores e na força de Jesus, no trabalho de Jesus, seja comprometida. Então, nós não conseguindo edificá-lo na nossa intimidade, conservá-lo e cultivar a sua presença na nossa intimidade, é fácil que nós nos deixemos arrastar pelo pensamento corriqueiro, pela ideia geral que domina a humanidade, que é aquela de que o mundo vai de mal a pior. O ser humano só tem regredido. O ser humano quanto mais a gente vê, as coisas ficam piores. Quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe a capacidade do ser humano em fazer coisas que não deveria fazer e assim por diante, não é? Então é o que nós dissemos. Se a gente parar, se ater às pequenas coisas, como esse novo dia que vem raiando, que não chega abruptamente, ele vai nos trazer a informação, esse momento vai nos trazer a informação de que o mundo está sim se regenerando, que as coisas estão sendo transformadas, aos poucos, mas gradativamente. A gente vê a corrida, a conscientização hoje, por exemplo, do movimento de voluntariado, não é? Quantas pessoas têm se candidatado a serviços voluntários, doando um pouco do seu tempo para oferecer ajuda àqueles que necessitam. E não somos só nós espíritas, não. De todas as religiões, pessoas de todas as denominações religiosas. E muitas vezes pessoas que se dizem não ter religião alguma, mas que já têm na sua intimidade esse desejo de promoção do bem. E aí Inácio continua. Necessário darmos, assim sendo, o devido valor à assertiva do Mestre, a fim de não a tomarmos equivocadamente, acreditando-nos sem a sua assistência. O Cristo vive inegavelmente por nós. Então, se a gente pegar essa citação ao pé da letra, a gente vai começar a falar, tá vendo? Nem Jesus está aguentando, né? Nem Jesus dá conta, não é? Da humanidade. Então, esse processo, quando Jesus pediu, porque Ele nos pediu que tomássemos cuidado, extremo cuidado, quando Ele nos deixou a parábola do joio e do trigo, dizendo que o joio não poderia ser arrancado abruptamente, juntamente com o trigo, porque corria-se o risco de que o trigo fosse também arrancado junto com o joio.
Então Jesus estava afirmando, olha, aqueles que ainda não despertaram para a necessidade da vivência do bem, precisam estar ao lado daqueles que já se encontram nesse processo, para que eles se auxiliem mutuamente, porque através do mal que alguém faz contra mim, eu posso aprender a amar, a perdoar, a compreender e etc., se eu estou realmente aberto a isso. E através do meu perdão, através da minha forma altruísta de ação, o outro pode aprender comigo a se tornar melhor. Então era isso que Jesus quis dizer, em essência, na parábola do joio e do trigo. Ele estava se referindo exatamente a esse momento. Porque se formos avaliar, por mais que nós hoje estamos aqui numa noite de quinta-feira na casa espírita, debaixo de chuva, não é? Enfrentando o trânsito, e a gente está aqui porque a gente já compreende que isso é o melhor, qual de nós aqui pode dizer que é completamente bom? Qual de nós aqui pode dizer que não tem imperfeições, que não tem algo para ser trabalhado e melhorado? Porque se for tirar todo mundo que tem algo de ruim, de imperfeição, não é? Na sua essência, vai permanecer quem na Terra? Não é? Então, quando Kardec pergunta assim, o que se torna o espírito... Oi? Só o Papa. E aí, quando Kardec pergunta aos espíritos assim, o que se torna um espírito após a sua última reencarnação? Aí os espíritos respondem, espírito puro. Então, quando a gente fala puro e impuro, não é? Então, puro é aquele que já retirou de si todas as impurezas, que já se elevou espiritualmente e não tem mais traço algum de imperfeição. Nós ainda estamos bem distantes disso, não é? Por mais que nós já tenhamos a consciência de buscar esse caminho do bem, nós ainda estamos distantes da vivência integral desse bem. No entanto, compreendamos que para que Jesus permaneça vivo em nosso íntimo, é imprescindível que nos nutramos diariamente com os ensinamentos que Ele oferta-nos. Divisa-o, pois, como o pão de cada dia. Recebe-o como um amigo leal que muito te ama, fiel em todas as horas. Cultiva, assim sendo, a companhia do Mestre, estreitando os laços de amor que te une a Ele, vivenciando o bem e te empenhando em tua autoiluminação. Então, a melhor maneira de nos aproximarmos de Jesus, para que Ele permaneça vivo em nós, porque a gente vem aqui à casa espírita, a gente se alimenta dele. A gente pega uma obra e lê, a gente se alimenta dele. Mas se a gente deixa a obra encostada lá na cabeceira do leito, se a gente deixa as boas vibrações aqui dentro da casa, e quando a gente põe o pé para fora do centro espírita, a gente esquece de Jesus, a gente não consegue ter esse vínculo, essa vinculação direta com Ele, nós estamos deixando de mantê-lo vivo em nossa intimidade. E aí quando alguém chegar e falar para você assim, nossa, que vida difícil, né? Você vai correndo abraçar aquela pessoa e falar assim, difícil demais, quem é que aguenta isso? Né? Que tristeza de mundo, você viu o noticiário hoje? O dólar aumentou de novo, né? E aí por aí vai. Então quer dizer, a gente é tomado, é levado pela invigilância por esse desafio, porque é realmente desafiador a gente conseguir manter essa vinculação com Jesus o tempo todo, não é? E é através desse trabalho do bem que a gente se vincula a Ele. E aí Inácio vai finalizar a mensagem dizendo assim, olha, agindo dessa forma, desenvolverás a percepção espiritual que te permite envolver-te com as vibrações inigualáveis de Jesus, fortalecendo-te para o enfrentamento dos desafios de tua existência, porquanto, por mais difíceis os momentos de turbulência no mundo, ainda que incrédulos ergam-se aqui e ali todos os dias, por mais enceguecidos ante as verdades espirituais façam-se os homens, conscientizar-te-ás de que, de todos os cegos, sem dúvida, os mais desditosos são aqueles que não querem ver, ainda que se encontrem diante da luz imperecível do amor. Então olha o que Inácio está dizendo ali, olha, pior cego é aquele que não quer ver, não é? Porque se a gente não está conseguindo sentir a presença de Jesus no mundo, o problema não está com Jesus.
apesar de tudo, como Inácio disse ali, Ele está ao nosso lado. Então eu posso sentir a presença dele de inúmeras formas, desde que eu esteja aberto para isso. Desde que eu me esforce e me vincule com ele de alguma forma. Que são muitas formas. Basta a gente ter, primeiramente, o desejo de vivenciar essa experiência e o esforço, o empenho, a constância para se manter nessa luta, nessa busca. A gente agradece a vocês pela oportunidade, mais uma vez. Então falamos aqui diretamente da Casa Tiago Maior, em Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil. A gente está fazendo a gravação desse estudo, a gente vai estar disponibilizando no nosso espaço virtual, não é? Na www.tarsoseditoraespírita.com.br. Lá a gente está disponibilizando o projeto Consciência Espírita, que a gente faz o estudo dos capítulos da obra, e aquelas pessoas que só acompanham o estudo na casa onde o estudo é levado podem ter acesso aos demais estudos realizados nas outras casas. Então a gente agradece muito a vocês mais uma vez, pedindo a Jesus que nos fortaleça para o enfrentamento das nossas dificuldades e que a gente possa estar nesse processo de crescimento consciente, sabendo que é o melhor para cada um de nós estarmos o máximo possível vinculados com Jesus e com seu amor, que é inigualável. Muita paz a todos.